Então, pessoal, hoje a gente vai começar com a nossa base de calcinha. As medidas utilizadas para fazer essa base, as medidas básicas, tá, gente? É claro que conforme a gente for fazendo o diagrama, a gente vai colocar mais algumas medidas. Mas as medidas básicas são as seguintes: cintura, quadril, altura de gancho. Gente, a altura de gancho, lá na tabela de medidas que eu enviei para vocês, eu coloquei na tabela a medida como altura de gancho. Na verdade, lá na tabela a gente vai... Mas é altura de quadril, tá? A altura do gancho, que é o que a gente vai usar na calcinha, é 20 centímetros, que é a altura do quadril, mais 5, tá ok? Então, é a medida que vocês têm lá na nossa tabela. Então, eu acho a medida da altura do gancho. Cintura, gente, a cintura, tamanho 42, né, que eu esqueci de colocar aqui, ó, tamanho 42, que vocês vão olhar lá na tabela. A cintura tamanho 42 é 72 centímetros. Essa medida aqui é a medida plana, a medida que eu tirei direto do manequim, tá? Direto do manequim, direto do corpo. Essa medida é de 72 centímetros, que eu tirei direto do corpo, da cintura, medida de quadril 104 centímetros e a altura do gancho, que deu 25. Como eu coloquei aqui, a altura de quadril que é 20, mais 5 centímetros, então deu 25. Aqui, gente, eu tenho o percentual de elasticidade. Lembra que eu falei com vocês na outra aula? De elasticidade. É 15 centímetros. O que eu vou fazer? Vou lá na minha calculadora, vou calcular 72 menos 15%, que vai dar 61,25, vou aproximar para 61. Esse sinalzinho aqui que tem um tio em cima do igual é aproximadamente. Então, eu vou usar 61 centímetros. 104 menos 15%, também vou lá na calculadora retirar o percentual de elasticidade. 104, que é a medida plana, menos 15%, vai dar 88,4. Vou usar 88 centímetros, para não ficar usando número quebrado, tá, gente? Quem não tiver tanta dificuldade de trabalhar com números quebrados, pode utilizar 88,5. Eu vou trabalhar com 88. Altura de quadril, altura de gancho, né? Que é 25 centímetros, menos 15%, que é o percentual de elasticidade, vai ser aproximadamente 21 centímetros. Lá na calculadora, que eu já fiz o cálculo, deu 21,25, então eu vou trabalhar com 21 centímetros. Tá ok? Então, gente, vamos começar então com o diagrama. Vocês vão receber lá no grupo a folhinha com o diagrama, tá ok? Por enquanto, eu vou começar aqui, eu não vou anotar o passo a passo aqui, porque vocês vão ter lá, tá ok? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai começar é fazendo uma linha bem comprida. Independente de medida, gente, façam a linha. Reta, de preferência, o mais reta possível. Não tem problema se a linha sair torta, tá, gente? Não tem problema porque a gente vai esquadrar. Vou ensinar vocês a esquadrar. Então, a gente começa agora com a primeira linha, que vai ser a linha da cintura. Tá? Ok? E a gente vai esquadrar. Esse é o esquadro. Como que a gente esquadra? É o seguinte. Eu vou pegar o ângulo, todo esquadro tem um ângulo de 90 graus. E a gente vai pegar esse ângulo, eu posso usar ele assim, como posso usar ele assim. Eu gosto de usar ele assim porque essa linha aqui é bem maior, né? Então, vai facilitar pra gente traçar a nossa linha. Fazer ela quanto maior, melhor. O que eu vou fazer? Por isso é que não tem problema da linha estar um pouquinho torta, porque o esquadro vai fazer ela ficar reta de qualquer jeito. Então, eu venho aqui e vou esquadrar. Eu vou encostar bem essa lateral aqui do meu esquadro, a linha que eu quero esquadrar. Vou deixar sobrar lá uma pontinha, ó, sem faltar nada, hein, gente? Ele tem que ficar bem encostadinho. E vou puxar uma linha lá em cima. Esse encontro dessas duas linhas eu vou chamar de ponto A. Agora, eu vou
eu vou precisar agora da régua maior. Gente, eu tenho uma ajudante aqui, minha filhota. Da régua reta, que eu vou entregar pra ela aqui. Agora, vamos lá. Eu preciso, né? Eu sempre vou começar, gente. Essa minha régua aqui, ela tem um espaço entre o início da régua e o número 0. Eu não posso começar do início da régua, tá, gente? Tem réguas que já começam daqui sendo o 0, tá? Como se fosse uma fita métrica. Porque a fita métrica também ela já começa no 0, né? Aqui não. Se eu começar da pontinha da minha régua, eu vou ter quase meio centímetro de atraso aqui. Então, eu não quero. Vou começar do número 0. Então, eu vou apoiar minha régua lá e vou começar a marcar a altura do quadril. Então, eu vou marcar aqui a altura do quadril, que é 21 centímetros. Lembra que a gente calculou lá no início da nossa aula? A gente calculou a altura de quadril? 21 centímetros. Vou colocar aqui para vocês saberem. E vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Agora, eu vou marcar aqui a altura do fundo da calcinha. Essa altura do fundo é uma altura que ela é uma altura considerada, assim, padrão. Na verdade, a gente trabalha aqui com um padrão de 9 a 13 centímetros. Mas, se vocês acharem mais confortável, vocês podem até aumentar um pouquinho. Mas de 9 a 13 centímetros é uma medida ótima. A gente vai começar, como a gente está trabalhando com a base de calcinha, que é uma calcinha maior, a gente vai colocar 13 centímetros. Mesma coisa, ela bota o zerinho no tracinho e marca 13 centímetros. Vou chamar de ponto C. Agora a gente vai marcar o gancho costas ou o quadril costas. É claro que o gancho, gente, ele é um pouco mais abaixo do que a linha do quadril. Eu vou explicar para vocês depois naquele nosso manequim. Então, gente, olha só, a linha de cintura, aqui a gente tem um quadril médio, tá? Uma linha de quadril média e a linha do quadril. Essa linha de quadril daqui da cintura até o quadril é 20 centímetros. Eu somei 5 a essa altura para colocar a altura do gancho. Tá ok, gente? Então, a altura vai bater mais ou menos aqui assim, ó, a altura do gancho. Então, às vezes eu falo quadril, às vezes eu falo gancho, mas entendam que no final das contas vai dar tudo certo, tá, gente? Mas essa é a altura do quadril e mais ou menos aqui assim a altura do gancho, que é a altura do quadril mais 5 centímetros, tá ok? Eu calculei lá, né? Retirei a elasticidade, 15%, deu 21. Para as costas, gente, eu vou somar na altura do quadril frente, eu vou somar, deixa eu aqui na minha colinha. Então, eu vou colocar mais 2 centímetros. Essa medida pode ser até mais, tá, gente? Porque essa medida de mais 2 centímetros é porque nas costas a gente tem o bumbum, então a gente tem o volume, então a gente precisa dar uma folga para esse bumbum. Se eu coloco a mesma medida, vai dar problema depois na minha calcinha, ela vai ficar menor no bumbum. Então, eu venho aqui e vou colocar 23 centímetros. Caramba, que o manequim tá assim. Aqui. Mesma coisa, coloco lá no 0, 23 centímetros. Agora, gente, eu vou esquadrar todas as linhas. Como aqui no D a linha aqui é menor, eu vou esquadrar ao contrário. Esquadro, gente, tudo grandão, tá? Pra poder facilitar pra gente marcar as medidas.
Preciso aqui, então, marcar as medidas de cintura e quadril, que são aquelas medidas que a gente encontrou lá no início da aula. Ó, 20. Então, a gente vai marcar aqui cintura, que a gente achou lá 15,5. Agora eu vou marcar as medidas da cintura e quadril. O que que acontece? A gente está trabalhando, eu vou pegar minha manequim aqui novamente, a gente está trabalhando com um corpo humano. Eu já até expliquei na outra aula que a gente trabalha com 1/4 da medida. Então, eu pego a medida e vou dividir por 4. Eu vou trabalhar só com a metade da frente e com a metade das costas. Então, eu tenho a metade da frente aqui, metade das costas aqui. Direto. Então, gente, eu vou pegar agora a medida de 61 centímetros, que é a medida, vou pegar a régua aqui. Então, vou passar às vezes na frente da câmera, tá, gente? Agora eu tô gravando sozinha, minha ajudante foi estudar. Então, agora eu vou pegar a medida de 61 centímetros, que a gente achou lá naquele cálculo, lá no início da aula. E vou pegar essa medida e dividir por 4, que vai dar 15,25. Como eu não quero trabalhar nessa medida de 15,25, eu vou trabalhar com 15,5. Então, aproximadamente 15,5. Mesma coisa eu faço com o quadril, que deu 88. 88 dividido por 4, 22 centímetros. E assim por diante. Então, vamos lá. 15,5. Então, encosto o zero lá no meu pontinho A. Quando vocês forem trabalhar com lapiseira, o traço vai estar bem mais fino, né? Então, a gente coloca aqui 15,5. Vou chamar de ponto E. Aqui já é a linha do quadril. Então, aqui eu tenho cintura frente, quadril, frente. Vou colocar só o Fzinho aqui. Então, aqui eu vou marcar 22 centímetros. Vou chamar de ponto F. Aqui, do C ao G, mesma coisa. Só que agora eu vou estar trabalhando com um quadril de cabeça para baixo, tá? Ou de ponta cabeça. Cada lugar fala de um jeito, né, gente? Então, vou trabalhar com quadril aqui de ponta cabeça. Então, eu vou marcar o quadril nessa linha aqui novamente, 22 centímetros. Aqui já vai ser a linha do quadril aqui, né? Quadril costas. E aqui, vou marcar 15,5 novamente. Vai ser cintura. Aqui é H. Aqui, cintura costas. Cintura costas. Vou unir E ao G. Ó. Vou unir E a G e vou unir G a H. Aqui eu falei G, né, gente? E a F e G a H. Perceberam que tem aqui, então, ficou... Esse pedacinho aqui ficou para frente da nossa base. Aqui ficou fundinho, né? Vou escrever aqui, fundo. E aqui, então, ficou as costas da nossa base. Nessa linha que a gente uniu aqui, a gente vai marcar as laterais da calcinha. Que a gente vai marcar 12 centímetros. Lateral. Então, ficou lateral frente, que eu vou chamar aqui de HI. Aqui, vou ligar também o J. Então, HJ e EI, a gente liga, a gente marca 12 centímetros, que é... Vou marcar aqui também as medidas. 15,5, 22, 15,5.
Então, aqui tem 12 centímetros, que é a medida da lateral. Aqui também, gente, eu marco o fundinho. Vou começar a marcar numa outra cor para a gente conseguir enxergar melhor. O fundinho aqui a gente trabalha com uma medida padrão para fundo de 3 centímetros, mas eu sei que muita gente acha 3 muito. 3 centímetros é uma medida bem razoável, mas tem gente que acha muito. Aí, se vocês quiserem diminuir de acordo com os clientes de vocês, né? Uns 2,5 também, gente, menos do que isso não dá, né? Senão a moça fica com as coisinhas de fora. Então, vamos lá. 3,5. 3,5 nas costas. Fundo costas. Ok? Aqui eu vou fazer um caimento pra frente. Vou descer. Aqui eu vou chamar, então, vou botar as letrinhas aqui. Aqui eu vou chamar de K. Aqui eu vou chamar de L. Agora eu vou fazer caimento da frente. Vou marcar aqui 3 centímetros, que é o caimento da frente. É uma curvinha que a gente faz pra frente, pra não ficar a cintura reta. Então, do A pro M, 3 centímetros. Do D pro N, 1,5. É um caimento menor nas costas. Lá na folhinha que vocês vão ver, tá 1 centímetro. Mas aí vocês é que sabem. Se quiserem colocar mais, se quiserem colocar menos, também é variável essa medida. Agora, vou pegar minha curvinha. Vou sumir. Tempo pro print. Agora, gente, voltei. Agora, a gente vai trabalhar com as curvas. A primeira que eu vou utilizar é a curva de alfaiate. Ela tá lá no arquivinho que eu montei lá no grupo, uma curva que ela só pega essa parte aqui, ela não tem essa parte arredondada. Não tem problema, a gente usa do mesmo jeito. Essa minha aqui, ela tá um pouco pequena, porque eu não sei onde eu coloquei a minha maior. Eu já até encomendei outra, já tá chegando, assim que chegar a gente vai ter ela direitinha. Mas eu já queria fazer o vídeo assim mesmo, então, ansiedade de professora, né, gente? Então agora vamos lá. Como que eu uso a curva de alfaiate? A curva de alfaiate, ela serve pra gente fazer curva de cintura de calcinha, cós e pala de sutiã e por aí vai. Então eu vou usar ela agora para fazer a cintura da calcinha. Eu sempre vou usar com a parte mais arredondada, essa parte que faz essa voltinha, lá pra lateral da calcinha. Então eu vou usar ela pra cá, ó. Então eu vou ligar do E ao M. Essa parte aqui, gente, eu tenho que procurar deixá-la sempre o mais reto possível, para quando a gente desdobrar esse molde, não dar um biquinho aqui na nossa cintura. Se a gente quiser, a gente pega o esquadro, coloca aqui da mesma forma que a gente coloca para esquadrar as linhas e marca e faz uma pequena linha reta ali para apoiar a curva, tá? Não vou fazer isso porque a minha ali eu já gostei. Mesma coisa eu vou fazer aqui na cintura costas. Aqui eu botei 1,5, tá, gente? Eu botei um pouquinho mais. Mas como é costas, 1 também é o suficiente. Ó, venho aqui, ó, botei a parte mais arredondada para a lateral. Tracei a curva. Agora, mais uma vez, tempo pro print. Curva francesa. Curva francesa, gente, é a curva ideal para fazer curva de cava de perna e fazer bojo de sutiã. A curva francesa tem 1001 utilidades pra gente que é modelista. Então, eu vou vir aqui e vou começar a traçar a curva dessa perna. Então, eu começo aqui, ó, do I pro K. Eu vejo aqui, gente, se a curva vai ficar legal. Eu vou dosando essa curva. Às vezes eu preciso usar ela em mais de uma posição. Como a gente está começando agora, a gente vai usar ela numa posição só. Então, gente, eu usei a parte mais arredondada da curva, usei essa parte aqui para fazer a cavinha.
A parte mais arredondada, usei pro fundo da calcinha. Tá vendo, gente, que como a gente usa ela com uma posição só, eu posso até subir mais ela aqui e fazer ela mais cavada. Tá? Posso fazer ela mais cavada. Eu só tenho que tomar cuidado, gente, para não diminuir aqui demais, tá? Para ficar uma curva bonita. Então, o ideal é usar a curva em mais de uma posição, tá? Eu vou deixar aqui as duas curvinhas para vocês verem um exemplo. Agora, gente, eu tenho que fazer uma curva com uma continuidade aqui no fundo, ó. Às vezes, eu vou precisar até melhorar essa curva que eu tenho aqui, para poder dar continuidade, para não ficar um bico, gente, senão esse bico aparece lá na costura. Eu tenho um bico aqui, faz um bico aqui, fica horrível. Então, gente, aqui, ó, eu posso melhorar. Às vezes até diminui um pouquinho a medida do fundo, não tem problema. Como eu falei, essa medida, apesar do padrão que a gente utiliza 3, mas aí vocês podem fazer de acordo com a clientela de vocês. E a mesma coisa eu faço aqui, ó. Mesma coisa, dando continuidade, traço a minha curvinha. Como eu utilizei uma posição só, o meu fundinho ficou quase reto. O ideal é ele ter uma curvinha, ou seja, ele ficar mais profundo aqui no meio da nossa curva. Tá vendo? No meio do fundo aqui, ele tem uma curvinha maior, ó. Mas aqui vai dar bico, então eu vou ter que melhorar essa curva aqui, ó. E assim a gente vai fazendo até a curva ficar do nosso gosto. Tá ok, gente? Então é isso. A aula de hoje é a base de calcinha. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso grupo. E eu gostaria que vocês curtissem todas as nossas redes sociais, as minhas redes sociais nossas, que também é de vocês, que é o arroba paternemaker Brasil, tudo junto, tá, gente? Vou deixar os links aí. Vou deixar também e sem dúvida o nosso grupo do Telegram. O YouTube é o mesmo nome do canal, é o mesmo nome do Instagram. Então é Paternemaker Brasil. Eu gostaria que vocês fossem lá, clicassem no sininho das notificações e dessem um joinha lá no nosso vídeo para poder ajudar a professora aqui, tá ok? Obrigada e até a próxima aula.